Você é bom de diálogo ou não? Coisa boa quando a gente convive com alguém que está sempre trazendo palavras de incentivo, de motivação e que a gente percebe que a conversa flui de maneira natural. Você é esse tipo de gente ou não? Vem cá que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, eu sou Betina Pinto e é muito legal ter você aqui comigo no canal. E eu já aproveito para pedir para você curtir o vídeo de hoje, comentar e, claro, compartilhar, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. E se você ainda não está inscrito, então aproveita e se inscreve e aciona o sininho para você poder receber as notificações e receber aí o comunicado de que sempre a gente vai ter vídeos novos, toda semana, viu? E eu começo o vídeo de hoje contando uma história. Eu tenho dois filhos, a Bruna e o João. Quando eles eram pequenos e voltavam da escola, sabe quando as crianças chegam em casa para conversar com os pais? A Bruna falava todos os detalhes da aula e o João era mais monossilábico. E quando a Bruna falava muito, o João perguntava onde é que parava o botãozinho para desligar a irmã. Parece coisa de criança, não é? Mas já trazia muito da personalidade, das características de cada um deles. Você sabia que existem dois tipos de pessoas? Pois é, as que são boas de diálogo e as que são ruins de diálogo. E não tem nada a ver com quem fala mais ou menos, viu? Não tem nada a ver com a história dos meus filhos de um ser melhor ou pior no diálogo. É sim com relação à forma como controla as próprias emoções. A diferença entre quem é bom de diálogo e quem é ruim de diálogo é que uma pessoa sabe identificar e controlar as emoções e a outra fica refém do que está sentindo e acaba vazando isso nas palavras. Pode parecer difícil, mas a ideia é bem simples. O segredo está, preste atenção, na história que você conta para você mesmo. Deixa eu te explicar para ficar mais claro. Vamos a uma ilustração. Vamos pegar o exemplo de um filho que não quer guardar os brinquedos. Imagina comigo uma cena com uma criança sentada no tapete da sala com um monte de brinquedos espalhados. Enquanto a criança brinca, a mãe, visivelmente cansada, recolhe as coisas, organiza o restante da casa e chega na sala para pedir ao menino para guardar os brinquedos. Ele olha com cara feia para a mãe e diz que não vai guardar e vira de costas para ela e continua brincando com um carrinho. Pronto, esta é a cena ou o fato. A primeira coisa que você pode pensar é que a criança está testando você. E se isso acontecer no final do dia, quando você já estiver bem cansada e irritada com alguma outra coisa que esteja acontecendo, passou o dia, por exemplo, organizando a casa, você pode pensar também que a criança não dá a mínima para o que você está sentindo e o que você passou durante o dia. Essa é a história que você conta para você mesma. Meu filho não me respeita. A partir dessa história, você vai sentir alguma coisa. Irritação, frustração, rejeição, raiva. E a partir do que você sentir, você vai agir. Vai falar ou fazer algo, tendo então como base o que você sentiu. Deixa eu dar um outro exemplo para ficar ainda mais claro. Vamos imaginar o seu namorado ou o seu marido. Ele esquece o dia do seu aniversário. Esse é o fato ou a situação. A partir dela ou a partir dele, você conta uma história para você mesma. Você já imagina que o seu namorado ou o seu marido é desligado mesmo e não dá atenção às coisas que você gosta. Depois de pensar isso, então, você passa a sentir algo. Você se sente desvalorizada, deixada de lado. Depois que você sente, as suas palavras ou atitudes recebem então a reação do seu sentimento. Percebeu que o segredo está em analisar a história que você conta para você mesma? Questione essa história. No exemplo do menino que não quis guardar os brinquedos, ele poderia estar querendo dizer para a mãe que queria brincar um pouco mais, queria mais tempo para brincar. E a atitude dele de dar as costas para a mãe podia não ter nada a ver com o que a mãe contou para ela mesma, de que o filho não a respeita. No exemplo do namorado ou do marido que esqueceu o aniversário, esse é o fato, né? Então, ele poderia estar tão preocupado com alguma questão de trabalho que acabou esquecendo. E isso é normal. E a atitude dele, o esquecimento, podia não ter nada a ver com o que você pensou e contou para você mesma. O segredo está em analisar a história que você conta para você mesma. Isso porque só você sabe dessa história. E só você tem o controle sobre ela, porque ela acontece
na sua mente. Então, cuidado para que durante a conversa as suas palavras não sejam dominadas pelas emoções que a história gera. Para que isso não aconteça, para que você não fique refém das suas emoções durante uma conversa, procure seguir 4 passos diante de um fato ou de um acontecimento. Primeiro passo: pense na história que você está te contando. Pensa bem. Segundo passo: o que você está sentindo a partir dessa história que você acabou de lhe contar ou de se contar. E o terceiro passo: questione o seu sentimento. Questione, nem sempre eles expressam a realidade, porque eles estão atrelados à história que você acabou de te contar. E essa história pode não expressar a realidade da pessoa que agiu, que falou. E o quarto passo: não dá para inverter a ordem. Quando falamos antes de questionar ou pensar sobre o que estamos sentindo, é bem provável que iremos nos arrepender depois. Então, rapidão aqui comigo. Existem pessoas que são boas de diálogo e outras que são ruins de diálogo. E isso não tem nada a ver com a quantidade de palavras que elas falam, mas com a maneira como elas administram as suas emoções durante as conversas. Cuidado para não ficar refém do que você está sentindo e acabar falando ou fazendo coisas das quais você irá se arrepender depois. Não inverta a ordem das coisas. Primeiro pense, Primeiro cria a história, depois você sente, depois questiona o que você está sentindo e por último você fala. Pensa aí e me conta aqui nos comentários se faz sentido para você ou se de alguma forma te ajuda. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.